Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas sobre direito penal militar. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar, nós vamos fazer aqui uma série de vídeos preparando você para esse certame. Então fica ligado, fica de olho aí comigo, tá? E outra coisa, não esquece, se está gostando, dá tua curtida, deixa teu comentário, beleza? Compartilha esse conteúdo maravilhoso aí com quem estiver estudando para a prova, beleza? Então, olha só, fica ligado, nós vamos agora estudar aqui a pena de morte, quando em quais situações essa pena ela pode ser aplicada. Olha só, olho na tela, show! Artigo 56 vai tratar da pena de morte. Professor, será mesmo, professor, que pode ser aplicada a pena de morte? Com certeza. A pena de morte poderá ser aplicada. Se nós formos olhar, verificar o artigo 5º, tá certo? Inciso 47 da Constituição Federal. Esse artigo, esse inciso, esse dispositivo vai dizer o seguinte: no Brasil não haverá pena de morte. Não haverá. Então a própria Constituição ela já diz, olha, não haverá pena de morte. Só que ela abre uma ressalva. Não haverá pena de morte. Logo em seguida, ela faz essa vírgula aqui, ó. Ela coloca essa vírgula e ela vai dizer, salvo em casos de guerra declarada. Salvo em casos de guerra declarada. O que é que ela está querendo dizer aqui pra gente? Se tiver em situação de guerra, poderá ocorrer a pena de morte. Então, tá na situação de guerra, com toda certeza, poderá ocorrer sim a pena de morte, tá certo? Situação de guerra declarada, poderá ocorrer a pena de morte. Professor, como assim explica esse negócio aí para mim? Vou te explicar. Olha só, olho na tela aqui comigo agora. Olha só, imaginemos aqui uma situação de guerra. Está acontecendo bombardeio, tiroteio, Brasil está em conflito com outro país. Brasil em conflito com outro país, certo? Guerra declarada. Então, o que é que acontece? Nessa situação, se um determinado agente cometer um crime militar em tempo de guerra, certo? Por exemplo, crime de cobardia. Crime de cobardia que está tipificado, previsto no Código Penal Militar, é o crime que diz o seguinte, que o agente, tá certo? Que o agente, por medo, foge, né? E deixa o seu país na mão. Deixa o país na mão. Na hora do conflito, o agente lá se ausenta e deixa o país na mão. Isso é um crime. Está previsto no Código Penal Militar. A esse crime que algum agente cometer, ele poderá ser responsabilizado e aí ele poderá ser atribuída a pena de morte. O crime de traição, tá certo? O crime de deserção, tá? Esses crimes eles podem sim ser aplicados a pena de morte se eles tiverem casos de guerra declarada, tá certo? Então, nessa situação, nós poderemos sim ter essa pena aplicada ao sujeito que cometer algum crime, tá certo? Então, tá acontecendo guerra, poderá ser aplicada a pena de morte. Beleza, professor, e como é que será executada essa pena? Eu quero que você anote o seguinte, olha, essa pena de morte, a pena de morte, ela vai ser executada, a pena de morte vai ser executada por fuzilamento, É importante que você anote isso, porque as questões do teu concurso, elas simplesmente vão dizer o seguinte, olha o que elas vão dizer, ó. Elas vão dizer que a pena de morte vai ser aplicada por enforcamento. Elas vão dizer que a pena de morte vai ser aplicada por enforcamento. Tá errado, não é por enforcamento. Não é por enforcamento. As questões elas vão falar que vai ser por cadeira elétrica. Cadeira elétrica, tá certo? Tá errado, não é através de cadeira elétrica. Não é assim que vai ser executada a pena de morte. As questões vão dizer que a pena de morte vai ser aplicada por injeção letal. Injeção letal, não. Nós estamos vendo aqui que o dispositivo está falando pra gente que vai acontecer por fuzilamento. Então é tiro, meu irmão, é tiro para executar a pena de morte, tá certo? Então, ó, apareceu na tua prova dizendo que será por enforcamento, tá errado. Cadeira elétrica, tá errado. Injeção letal, tá errado. Essa pena será executada por fuzilamento, tá certo? Outro detalhe importante, essa pena ela deverá ser comunicada ao presidente da República. Saiu a condenação,
o agente que cometeu o crime foi condenado, logo que saia essa condenação, tem que acontecer, deverá existir a comunicação. A comunicação, certo? Comunicação, professor, como assim? Ao presidente da República. O presidente da República tem que estar ciente de que irá ser executada a pena de morte a um determinado agente, certo? Colocando aqui abreviado, PR significa presidente. Então, ó, não é governador. Se a questão disser que o governador deverá ser comunicado, ministro deverá ser comunicado, o comandante deverá ser comunicado. Não é. Estão todas essas possibilidades erradas. Quem deverá ser comunicado será a figura do presidente logo após sair a condenação. Então, foi condenado, deverá ser comunicado o presidente da República. Para quê, professor? Para quê? Olha só, volta na tela aqui comigo. O presidente da República, ele deverá ser comunicado, por quê? Porque durante um período, quando ele recebe essa comunicação, ele pode interceder pelo agente que foi condenado. Ele pode, por exemplo, pedir o perdão. Ele pode, por exemplo, pedir a substituição dessa pena. Ele pode chegar e dizer, olha, eu acho que é inviável aplicar a pena de morte, vamos tentar aí substituir por uma pena de reclusão de 30 anos, por exemplo. Ele pode fazer o pedido dessa substituição da pena. Então é por isso que deve haver essa comunicação ao presidente da República, tá certo? Para ele interceder pelo cara que foi condenado, ou para pedir o perdão, ou para pedir a substituição da pena. Tá certo? Então, olho na tela, olha o que o dispositivo fala. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passe em julgado ao presidente da República. Então, fique atento que será o presidente da República. Será comunicado ao presidente da República. E não pode, olha só, não pode ser executada senão depois de 7 dias. Ou seja, avisou para o presidente? Avisei, professor. O presidente foi comunicado. E agora, o que é que deverá acontecer? Depois da comunicação, só poderá executar a pena depois de quantos dias? Vamos colocar assim, após 7 dias, certo? Então, avisou para o presidente, só pode fuzilar depois de 7 dias, porque é o prazo que o presidente tem que ter aí para entrar em contato e poder interceder pelo agente que cometeu o crime e que foi condenado à pena de morte. Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, poderá ser imediatamente, vamos voltar aqui, olha só, imediatamente executada. Olha só, então preste muita atenção, ó. Existe uma ressalva. Vou pegar aqui a canetinha azul, certo? Então o que é que acontece, ó? Se a condenação à pena de morte, for em zona de guerra, pode acontecer o quê? Aplica-se imediatamente. Poderá ser aplicada de imediato. Então tem essa diferença, beleza? Olha aqui para mim, vamos lá, volta aqui para mim. O que acontece? Professor, beleza, o senhor disse lá no começo do dispositivo que a pena de morte só pode ser aplicada em caso de guerra declarada. Show, perfeito. Só pode ser aplicada se tiver em situação de guerra, tá bom? Mas sempre essa é a regra, A pena de morte, quando sair a condenação para o agente criminoso, para o agente que cometeu o crime,
saiu condenação, pena de morte, sempre deverá ser comunicado logo após o presidente da República. E essa pena só poderá ser executada, o fuzilamento só pode acontecer, tiro no cara, mata o cara, só pode acontecer depois de 7 dias. Somente depois de 7 dias. Avisa para o presidente e espera passar ali, decorrer o período de 7 dias, para poder executar a pena de morte. Tá bom? Mas tem exceção, professor? Tem. A questão, ela não vai poder dizer assim, olha, sempre, se a questão falar isso, você já disse que está errado. Se a questão falar sempre, sem exceção, tem que avisar para o presidente da República, errado. Porque não é sempre que tem que avisar para o presidente da República. Nós vimos que o parágrafo único traz a exceção. Qual é a exceção? Vamos lá. Está em situação de confronto. Está em situação de confronto. Não está simplesmente a guerra declarada. Está em situação de confronto. Está na hora do pancadão. Está na hora da bomba, está na hora do tiroteio. Troca de tiro. O cara comete o crime. Se está em zona de operações de guerra naquele momento, no momento está em zona de operações, poderá ser aplicada a pena de morte imediatamente. Então tem essa exceção. Não será sempre que será avisado ao presidente da República. Tá certo? Então tá aí essa diferença. Fica ligado, espero que você tenha gostado. Foco, força, não desista dos seus sonhos.